Amém, irmãos? Então, a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na vida dos irmãos, como de costume. Essa ministração, além de transmissão ao vivo, ela está sendo toda gravada, estará sendo depois encaminhada amanhã para o podcast, A Graça da Vida, onde nós estamos disponibilizando todas as ministrações de todos os cultos lá. Inclusive, todo o material didático também, escrito, nós estamos deixando disponível para os irmãos. E vai vir novidade por aí, irmãos. Sentindo meu coração, hoje compartilhei com o Igor essa palavra aqui, irmãos, ela ardeu tanto no meu coração, poderosamente. Creio que ouvimos muitos testemunhos, creio que também tenha queimado no coração dos irmãos. Então, eu não sei ainda, sou amador, amém? Não sei como funciona. Se você que está aí assistindo sabe, você quiser nos ajudar, mas essa semana eu e o Igor, a gente vai estar vendo as possibilidades para conseguirmos, quem sabe, publicar essa série de palavras que falamos aqui, quem sabe aí gerarmos um livro, amém, irmãos? Será tudo sempre para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Estamos falando então um tema muito poderoso, que gera também muita curiosidade. Os irmãos têm muita curiosidade com relação ao fim dos tempos, com relação a todo tipo de ambiente apocalíptico, né? Os irmãos têm muita curiosidade com relação à escatologia, volta, salvação, reino, guerras e milênios, aquela coisa toda. E a gente está tentando assim, é claro que são muitos assuntos, e é evidente que bastante complexos. Não complexos, sabe, irmãos, ao ponto de serem incompreensíveis. Não, porque pelo Espírito nós compreendemos, sim, todas as coisas que são do Espírito. Agora, muitas vezes a gente tem aqui, como eu falo com os irmãos, muito cuidado na hora de escrever as ministrações, porque é como hoje eu falei, até hoje à tarde eu falei assim, eu passei o dia inteiro escrevendo, irmãos, o dia inteiro escrevendo, preparando a palavra de hoje. Dá a impressão que é um punhado de fio desencapado, que se eu não cuidar eu entro em outro assunto. E aí é curioso, obrigado, o irmão do teclado chegou atrasado hoje. Aleluia! Eu tinha até esquecido dele, irmão. Oh Deus! Eita, esse irmão é uma benção. Amém, irmãos? Então, voltando aqui para o assunto. Nós, evidente que não estamos aqui detalhando todo, é muita coisa. O ano passado, o final do ano retrasado, 2019, nós fizemos uma série de mais ou menos uns 30 dias, onde nós só ministramos sobre o fim dos tempos, sobre o ambiente apocalíptico, né? Nós conseguimos inclusive fazer um culto só, um cronograma, para os irmãos compreender com clareza, não aprofundamos, um cronograma só para os irmãos entender o tempo de cada situação, um cronograma do fim dos tempos, o que vem primeiro e o que vem depois, na sequência. Foi muito poderoso, porque os irmãos conseguiram ter uma compreensão, uma visão muito clara, porque sabe, irmãos, historicamente, tá? Isso já vem de muitos anos, que as igrejas muitas vezes não falam sobre esses assuntos, não falam sobre. Eu sou do tempo de irmãos que tinham medo de ler o Apocalipse, tinham medo, talvez alguns que estão assistindo aí até se identifiquem com esse período, medo de ler o Apocalipse. Tinha irmãos que falavam, não, prefiro não ler, tenho medo, sabe? Tudo isso por falta de compreensão, falta de entender a nossa posição diante de todas as coisas. Mas é muito importante, amém, irmãos? Volto a dizer, é muito importante que a igreja do Senhor, ela tenha base bíblica, ok? Base bíblica. A esfera espiritual, vamos dizer assim, porque a palavra é muito espiritual, mas a esfera espiritual
que muitas vezes os irmãos compreendem, que se devem viver, eu preciso orar, eu preciso ser uma pessoa de oração, eu preciso ser uma pessoa de jejum, eu preciso ser uma pessoa, eu tenho que orar por visões. Tudo isso é muito, mas muito precioso e importante para a igreja. Mas da mesma forma que nós pegamos essa via com força, da oração, do jejum, da dedicação, do consagrar-se a algo, nós precisamos, com a mesma intensidade, conhecer a palavra. Isso aqui é igual o caminhar. Preste atenção. É evidente que tem certos momentos da vida que você pende mais para a oração, dependendo da circunstância. Mas também deve existir momentos em que a gente pende mais para estudos, palavra, comer. Isso aqui é igual andar. Quando você anda, quando você dá o passo direito, seu corpo vem todo para o lado direito. Mas quando você aplica agora o passo esquerdo, seu corpo vai para o lado esquerdo. E assim vai indo. Nós precisamos aprender a equilibrar. Por que, irmãos, que é tão importante? Porque a palavra é a sustentação, é a base daquilo que nós cremos e daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos. É muito importante, irmãos. Por isso é muito importante. E eu já sempre falo para os irmãos, sempre falo, desde que nós iniciamos a comunidade Nova Vida na minha casa, com meia dúzia de irmãos, eu sempre falei para os irmãos que eu tenho um encargo no meu coração, um chamado, e farei isso, que é sempre me dedicar para ministrar conhecimento de Deus para os irmãos, conhecimento da palavra para os irmãos. Amém, irmãos? Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então nós nos baseamos aqui em Mateus capítulo 24. Já faz esse é o terceiro domingo, estamos encerrando essa série de palavras. E o título, o tema dessas ministrações é Perguntas sobre o fim dos tempos. Perguntas sobre o fim dos tempos. E hoje nós vamos encerrar. E eu creio que vai ser um mover muito poderoso aí na sua casa. Amém, irmãos? Aleluia. Não, diga para a pessoa que está perto de você. Diga aí para ela assim. Diga assim. Eu creio que hoje algo poderoso vai marcar a sua vida. Que ao término, diga, que ao término dessa sequência de palavras, a sua vida não será mais a mesma. No nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, e eu quero que você abra sua Bíblia, amém, irmãos? Crente tem que ler a Bíblia. Crente não pode ser só ouvinte do que o pastor está falando na hora do culto. Tem que ter sua Bíblia. Nem que seja um celular aí. Abra sua Bíblia. Mateus, livro de Mateus, primeiro livro dos Evangelhos, capítulo 24. Abre aí. Se alguém não tem Bíblia, preste atenção. Se alguém não tem Bíblia, comenta aí que nós vamos providenciar uma Bíblia para você. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Amém, irmãos? Dá um joinha aí se você achou. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Fica entre uma capa e a outra. Foi mais profundo que o Igor aqui. Ele disse que fica entre Gênesis e Apocalipse. Mateus 24, verso 3, bem assim. No Monte das Oliveiras. Deixa eu só fazer um pano de fundo aqui para os irmãos. Antes disso aqui, Jesus estava pregando sobre o tempo do fim. Amém? Jesus estava falando sobre o tempo do fim. Aí Jesus, cansadão, ele dá início aqui no versículo 23, no versículo 3, ao seu descanso. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Estava ali descansando. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Mestre, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? 3 perguntas fizeram. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane,
Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então no texto nós lemos, percebemos que os discípulos se aproximam de Jesus e lhe fazem 3 perguntas. Quais são as perguntas? A primeira pergunta: Mestre, quando sucederão essas coisas? Segunda pergunta: qual será o sinal da sua vinda? E a terceira pergunta: qual será o sinal da consumação do século? A primeira pergunta, nós vimos lá no primeiro culto, 2 domingos atrás. Primeira pergunta, vimos que os sinais mais perceptíveis são os que Jesus mesmo usa para responder a primeira vinda. Quando sucederão essas coisas? Com base nessa pergunta, Jesus dá algumas respostas. Primeiro ele diz: virão muitos enganadores. Depois ele diz: haverá guerra, fome e terremoto. E depois ele diz: haverá perseguição e tribulação. E depois ele diz: o evangelho do reino será pregado. Nós compartilhamos isso no domingo, primeiro domingo, sobre a primeira pergunta. Na última ministração, domingo passado, nós vimos os sinais dados por Jesus em resposta à segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Qual será o sinal da sua vinda? E qual foi a resposta que Jesus deu? O primeiro sinal: o arrebatamento da igreja, antes da segunda vinda. Porque nós compartilhamos aqui com os irmãos, e os irmãos estão pegando o barco agora. Eu peço que você veja aí no Facebook as 2 ministrações anteriores. Nós falamos sobre os 2 momentos da volta de Jesus. Então, os discípulos perguntaram: qual é o sinal da sua vinda? Está falando da segunda vinda. Qual que é o primeiro sinal? O arrebatamento da igreja. O segundo sinal, que é o sinal da grande tribulação. E o terceiro sinal é o grande sinal do Filho do Homem. Falamos isso no culto passado. Amém? E hoje nós veremos a resposta de Jesus à terceira pergunta dos discípulos, que foi: Mestre, qual será o sinal da consumação do século? Pergunta maravilhosa. Em resposta à terceira pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor, o Senhor mostra que Israel, primeiramente, é o sinal profético que a igreja precisa observar. Preste atenção. No Novo Testamento, quando a Bíblia, o Senhor aponta a figueira, Ele está falando de Israel. Amém? Diga assim: a figueira. Diga: a figueira é um símbolo de Israel. Amém, irmãos? Eu quero ler com você Jeremias capítulo 24, o versículo 3 ao 7. Diz bem assim, abra sua Bíblia aí. Jeremias 24. Quero que você acompanhe junto comigo, grifa lá. Amém? Jeremias 24, do 3 ao 7. Diz bem assim: Então me perguntou o Senhor: o que vês tu, Jeremias? E eu respondi: figos. Os figos muito bons e os figos muito ruins. Que os ruins, de tão ruins que são, nem se podem comer. A mim então veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor,
o Deus de Israel, do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que enviei deste lugar para a terra dos caldeus, ou para a Babilônia. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Voltar, olha que coisa, primeiro eles vão para a Babilônia, né? E agora o Senhor está falando, vou colocar os meus olhos sobre eles, de forma favorável, a favor deles, e farei eles voltar para esta terra. Na sequência ele diz: edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei, dar-lhe-eis coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, além disso, a figueira contém um sentido agora profético muito profundo. Quem é a figueira? Para quem que aponta a figueira, irmãos? Israel. A figueira é um símbolo para Israel, ok? E existe algo muito profundo quando se trata da figueira, que nós precisamos entender, compreender. Olha o que diz lá em Mateus, então, capítulo 24, versículo 32 e o 33. Olha só: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Irmãos, eu vou ler de novo esse versículo porque eu quero que você grave ele, porque com base nisso aqui você vai entender muita coisa. Olha o que diz: aprendei, pois, o quê? A parábola. Jesus ensinava muito por parábolas. E Jesus está dizendo assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. A figueira aponta para quem? Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Preste atenção. Israel, logo depois desses dias em que Jesus falou, foi perseguido de forma tão cruel, o povo de Israel, que se espalharam pelo mundo por quase 2000 anos. Se espalharam pelo mundo por quase 2000 anos e perderam a sua nação, perderam a sua terra. Você talvez conhece, ouve muito falar de Israel hoje, mas Israel, a terra de Israel não existia até alguns anos atrás, porque esse povo foi exilado. E aí volta o que nós estávamos dizendo aqui, ó. Olha só: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, está falando de um ressurgimento de Israel. Aí o Senhor diz assim: sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando ouvirdes essas coisas, sabei que está próximo às portas. A figueira, que é Israel, passou por um longo inverno, de quase 2000 anos. Um inverno terrível, de perseguição pelo mundo. Terrível, um tempo terrível. Anos e séculos terríveis. Sabe por quê? Porque o povo judeu é um povo tão abençoado que aonde eles iam, eles prosperavam e as nações não aceitavam. Você conhece já ouviu falar do Holocausto? Você já viu dos massacres contra os judeus? Eu já disse aqui para os irmãos esse termo que muitas vezes nós usamos com as crianças, né? Ah, não judia dele não. Você acha que vem da onde? Do judeu, que era judiado demais. Então, por muitos anos Israel ficou desolado, sem terra, sem nação.
Agora, em 1948, John, 1948 agora? 1948, poucos anos atrás, a nação de Israel foi restaurada. Uma reunião da ONU foi feita para restabelecer a terra de Israel. E não sei se você sabe, mas o voto, Minerva, o voto que fechou com chave de ouro, que restituiu a nação de Israel, foi de um brasileiro. Talvez você não sabe disso, mas isso é muito precioso, porque acredita, Israel é um povo de Deus. Todos aqueles que abençoam Israel também são abençoados. Então, esse inverno, esse tempo de seca, porque inverno também aponta para seca, essa época de tribulação que Israel passou por quase 2000 anos, né? Você percebe que isso é um deserto, isso é um inverno terrível. Não é inferno, tá, irmãos? É inverno, com V. Amém, irmãos? Estou falando aqui com base na parábola, ok? Esse tempo que Israel passou é um inverno. Agora, a primavera já aponta para um novo momento. Eu não vou me ater muito aqui, já falei na palavra passada. A primavera aponta para o arrebatamento, ok? E o verão significa o reino restaurado, que começará com a segunda vinda de Cristo. Então você comece a juntar aqui as coisas. Comece a juntar, com base em tudo aquilo que nós estamos compartilhando nos cultos e nas células esses dias. Jesus volta em dois momentos. O primeiro momento é o arrebatamento. Depois tem a grande tribulação, período de anticristo, a besta, aquela coisa toda. E depois Jesus volta com a igreja, volta para estabelecer o seu governo aqui. O tempo antes do arrebatamento nós podemos considerar o inverno, o arrebatamento, a primavera e agora a volta de Jesus para reinar, o verão. Então, como eu disse, em 1948 a nação de Israel foi restaurada. Só que isso foi tudo, John? Não. Se não bastasse, menos de 20 anos depois, preste atenção, irmãos, para você ver como a bênção de Deus está sobre esse povo. E eu nem vou entrar também em outro detalhe, que Israel é uma questão tão sobrenatural, porque eles ficaram exilados por 2000 anos praticamente, e quando voltaram falando a sua língua original, a sua língua raiz. É a única nação que tem isso, que tem esse histórico. 19 anos depois de Israel ter a sua terra restituída, que por sinal deram um pedaço de deserto para Israel, mas Israel é uma terra um povo tão abençoado, que eles criaram uma floresta no meio do deserto, tem água em abundância. Mas 19 anos depois, se não bastasse, 5 nações, mais os seus aliados, se uniram para destruir Israel. Porque o diabo sempre quer destruir aquilo que Deus está fazendo. É assim que funciona, sempre. 19 anos depois, 1967, a batalha dos 6 dias. Essa batalha durou 6 dias, 5 nações, mais os aliados, se uniram contra Israel, e Israel esmagou os 6. Aleluia, irmãos. Pensa comigo, um povo que veio de todos os cantos do planeta para restabelecer a sua nação. 19 anos, irmãos, não dá tempo de fazer nada. O povo já tinha um exército ao ponto de vencer 5 nações. Mas é porque a bênção de Deus está sobre eles. O que Jeremias falou? O que o Senhor falou? Plantá-lo-eis e não os arrancarei. Isso aqui é mão de Deus, irmãos. Então, nessa guerra dos 6 dias, aconteceu algo muito poderoso. Jerusalém foi reconquistada pelo povo de Israel, porque até então eles tinham dado um pedaço de terra para o povo de Israel, mas Jerusalém não foi dado, ficou nas mãos dos palestinos. E nessa guerra, então, agora Israel vem e resgata Jerusalém.
Aleluia, irmãos. Então Jerusalém foi reconquistada. Porque você sabe que Israel tem duas capitais, vamos dizer assim, Tel Aviv e Jerusalém. Só que politicamente falando, porque como eu disse, o diabo sempre se opõe àquilo que Deus faz, a maioria das nações não reconhecem Jerusalém como pertencente a Israel, apenas Tel Aviv. É por isso que, acho que 3 anos atrás, quando Donald Trump, o louco Donald Trump, talvez seja, mas lembra o que eu falei, aqueles que se levantam a favor do povo de Deus, esses são abençoados. E o Senhor muitas vezes escolhe as coisas loucas para confundir o quê? As sábias. O que Trump fez? Reconheceu politicamente Jerusalém como capital de Israel. Isso deu um rebuliço no mundo. As Nações Unidas, ninguém queria aceitar chamando Trump de louco. Isso é Bíblia, irmãos. Por isso que tem coisas às vezes que nós como cristãos, nós precisamos conhecer um pouco. Irmãos, nós como cristãos, nós precisamos conhecer a Bíblia. Amém, irmãos? O advogado tem que conhecer lei. O médico tem que conhecer da medicina. E o crente tem que conhecer o quê? Bíblia. Antes de você sair se posicionando de qualquer jeito aí por algo que você acha bonitinho, politicamente correto, entenda o que a Bíblia diz a respeito das coisas. Amém, irmãos? Amém? E aí, após essa tomada de decisão de Donald Trump, que gerou um rebuliço, e isso é alinhamento, amém, irmãos? Alinhamento para aquilo que o Senhor quer fazer. Várias outras nações se apoiaram nessa ideia de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, inclusive o Brasil foi um deles que reconheceu. E aí eu volto a dizer: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te... Então isso certamente é um sinal de que o tempo dos gentios está acabando, conforme já dito por Jesus. Olha o que Jesus disse. Olha, Lucas capítulo 21 e 24 diz bem assim: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Está falando de quem? Dos judeus. Cairão a fio da espada e serão espalhados por todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Amém, irmãos? Se em 1967 Israel tomou de volta Jerusalém, o tempo dos gentios acabou. Então, segundo a profecia bíblica, o tempo dos gentios acaba quando Israel agora deixa de ser subjugada como é que eu posso dizer para os irmãos? Como uma nação inexistente, ou como um povo sem pátria, e muito mais do que isso, sem a sua principal cidade, a Jerusalém. Isso começa a mudar agora, a partir de 1967. Isso já aconteceu, irmãos. Isso já aconteceu. Amém? Você pode dizer amém? Só que tem um lugar, irmãos, dentro de Jerusalém, um lugar que ainda não foi dado, ou não foi, como é que eu posso dizer, conquistado por Israel. Dentro de Jerusalém tem um lugar que ainda não pertence a Israel. Você sabe onde é? Os irmãos sabem? Pergunta para o irmão que está perto de você, diga aí, você sabe? Qual lugar é esse? A esplanada do templo. O que isso tem a ver, John? O que isso tem a ver com Jesus voltar? Tudo. Amém, irmãos? Tudo. Então, se você for hoje para fazer uma visita em Israel, fala amém aí, irmãos. Amém. Vamos? Amém? Na caravana. Nós indo para Jerusalém, nós vamos perceber algo lá em Jerusalém. A mesquita dos palestinos.
Ué, dentro de Jerusalém? A mesquita ainda não foi cedida. Esse espaço ainda está sob o domínio dos muçulmanos. Agora, cada dia que passa, irmãos, Israel tem se aproximado mais de conquistar isso. Por que a mesquita? Por que esse espaço é tão valioso? Porque os árabes, eles também reconhecem Abraão como pai. E você já ouviu falar da história de que um dia Abraão pegou seu filho para sacrificar no monte. Qual era o monte? Sião. Nesse mesmo monte, foi que Salomão construiu o templo, o grande templo de Salomão. Esse é o lugar que hoje está a mesquita dos palestinos. Mas a Bíblia diz que um fator determinante para a segunda volta de Jesus é a reconstrução do templo de Salomão. Então você percebe que ainda não está pronto, ainda Jesus não está voltando, mas falta muito pouco. Amém, irmãos? Só que essa é a segunda volta, o arrebatamento é antes. Vocês estão acompanhando comigo? Estão acompanhando? Aleluia, aleluia. Então em Mateus capítulo 24, 33, o Senhor diz que quando vimos a figueira dando as suas folhas, devemos saber que está próximo às portas. Portanto, a nação de Israel é um sinal para que nós, irmãos, para nós observarmos. Nós, como cristãos, nós temos que estar atentos por Israel o tempo todo. Em Israel, com os olhos ligados. Orarmos por Israel, inclusive. Atento a tudo que acontece ali. A restauração de Israel ainda não está completa, porque falta esse espaço aonde está a mesquita, para que então a profecia se cumpra inteiramente. A Bíblia diz que o templo então precisa ser reerguido. E será nesse templo, nesse lugar, que o anticristo, depois que o templo tiver construído, que o anticristo vai colocar uma imagem dele para ser adorado. O que a Bíblia chama de abominável da desolação. E aí então, os judeus nesse momento vão rejeitar, não vão aceitar. E quando os judeus não aceitarem, ele vai se levantar como um grande perseguidor do povo judeu. Aí a Bíblia diz: aquele que estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas. Serão dias terríveis da grande tribulação, onde o anticristo vai perseguir o povo de Israel. Está vendo que tudo aponta para Israel, irmãos? Aleluia! Tudo aponta para Israel. Portanto, então, a nação de Israel é um sinal para nós sempre estarmos observando. E por que tudo isso precisa acontecer, irmãos? Por que, John, que o templo tem que ser reerguido, essa coisa toda? Por que esse negócio de Jerusalém? Por que tudo isso? Nós estamos no Brasil. Entenda uma coisa: quando Jesus voltar, a segunda vinda, amém, irmãos? Qual vinda? A segunda vinda. Nós estamos trabalhando para o reino, para que nós subamos no arrebatamento na primeira vinda. Na segunda, quando Jesus voltar, nós voltaremos com Ele. E Jesus vai estabelecer o seu reino, o seu governo em Jerusalém. Amém, irmãos? Por isso que tudo isso é muito importante. John, estou chocado. Bíblia, irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia. Amém? Estou aqui para ajudar os irmãos, pela graça do Senhor. Aleluia. Tem um louvor que diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Nossa, louvor lindo, irmãos. Aleluia. Aleluia. Então esse é o primeiro sinal, a figueira. Amém, irmãos? O primeiro sinal da consumação do século é a figueira, Jerusalém, o povo de Israel. E o segundo sinal que eu quero compartilhar com os irmãos
é o sinal da geração viva nos dias da figueira. Eu quero que você repita comigo. Diga assim: o sinal da geração viva nos dias da figueira. Um detalhe importante da profecia de Mateus nos coloca muito mais próximo da vinda iminente do Senhor. Olha o que diz lá, quero reler com os irmãos. Aprendei, pois, Mateus 24:32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, tudo isso já aconteceu, amém, irmãos? Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, quando você enxergar tudo isso, todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Versículo 34, presta bem atenção, amém? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Leia com muita atenção esse versículo, irmãos. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Muitos entendem que esta geração que está se referindo aqui, a qual o Senhor se refere aqui, Jesus se refere, foi a geração que ouviu Ele falando. Fisicamente, ouviu Ele falando. E esse pensamento até é razoável, porque parte da profecia se cumpriu naquele tempo, quando se fala da perseguição e do esparramar do povo para todas as nações. Mas quando nós olhamos com mais atenção para o que o texto diz, nós vamos percebendo algo muito incrível aqui. Porque nos versículos 33, 32 e 33, ele está falando de algo que ainda iria acontecer com Israel. Versículo 32 e 33 ele ainda diz de algo que ainda iria acontecer com Israel. Ou seja, a figueira ainda deveria florescer. Só depois então ele afirma que não passaria aquela geração sem que tudo se cumprisse. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Preste atenção. Como toda aquela geração que ouviu Jesus falando já passou, faz muito sentido pensar que a expressão esta geração que Jesus está falando aqui aponta para a geração que viu o florescer da figueira. Quando floresceu a figueira, irmãos? Em dois momentos, 1948 e 1967. Diga assim: oh Deus. Olha para a pessoa que está perto de você, irmãos. Isso aqui é muito forte, irmãos. Olha para a pessoa que está perto de você. Se você estiver sozinho, eu quero que você fale também. Diga assim: nós somos essa geração. Oh Deus. Você não entendeu, irmãos? Nós somos essa geração. Aleluia. Porque a nação de Israel ficou quase 2000 anos separada, dispersa e exilada em todos os países do mundo. E só recentemente que esse povo retornou ao seu território e foi reconhecido como nação de novo. E assim sendo, precisamos estar muito atentos às datas, irmãos. 1948, quando a nação voltou a existir. 1967, quando Jerusalém foi reconquistada. Oh Deus, provavelmente, irmãos, Jesus voltará durante a geração viva, desde que essas duas coisas aconteceram. Nós somos essa geração. Creio que eu fui levantado aqui com uma voz profética hoje, irmãos, para dizer que nós somos essa geração. Alguém aqui que está me ouvindo aí possivelmente tenha nascido entre esses dois anos, 1948, 1967. Entre essas datas. Por isso eu digo, portanto, prepare-se.
Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Volto a dizer, prepare-se, porque Jesus está voltando. Para nós vale muito a profecia de Amós em capítulo 4, versículo 12, quando o Senhor exortava o seu povo nos seus dias, dizendo assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Para te encontrares com Deus. Então você percebe o que? A vinda de Jesus acontece ainda na geração que vira a figueira florescer. Eu estou falando da segunda vinda, irmãos. Da segunda vinda. A primeira, que é o arrebatamento, é antes disso ainda. Agora, se nós somos a geração da segunda vinda, oh Deus, oh meu Deus, eu espero que os irmãos, pelo poder do Espírito, estejam compreendendo. Terceiro sinal que eu quero compartilhar com os irmãos da consumação dos séculos é o sinal dos dias de Noé. Sinal dos dias de Noé. Eu quero que você leia comigo, com bastante atenção, o que está escrito em Mateus capítulo 24, do 37 ao 39. Amém, irmãos? Esse Mateus capítulo 24 para nós nessas 3 semanas tem sido muito poderoso. A voz do Senhor Jesus, aleluia. Então eu quero que você leia com muita atenção Mateus capítulo 24, no versículo 37 em diante. Diz bem assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe que o Senhor falou claramente que a vinda do Filho do Homem será também como nos dias de Noé. Esse é o sinal, irmãos. Aleluia. Esse é o sinal de que a consumação dos séculos está para acontecer. Agora nós precisamos entender, saber o que estava acontecendo nos dias de Noé. E para conferirmos se estão acontecendo as mesmas coisas nos dias atuais, eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos. Amém? Como que eram as pessoas nos dias de Noé, John? Ah, pastor, agora eu fiquei confuso. Como que eu posso comparar a nossa geração com a geração de Noé? Preste atenção. Nós podemos encontrar a descrição daquela geração nos capítulos anteriores ao dilúvio. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, a primeira resposta para isso: a geração dos dias de Noé não adorava a Jeová. Volto a dizer, a geração dos dias de Noé não adorava a Jeová. Como assim, John? Jeová? Preste atenção. Eles adoravam a Deus, o Criador, reconheciam o Criador, adoravam a Deus, o Criador, mas não adoravam a Jeová. Olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, ou o nome Jeová. O que
significa Jeová? Preste atenção. Essa palavra Senhor, que nós conhecemos como Senhor aqui, desse contexto, essa palavra Senhor, lá no original, é Jeová, que também significa, sabe o que? Salvador. Vou dizer de novo. Essa palavra Senhor, que está aqui em Gênesis 4:26, no original ela está como Jeová. E o que significa Jeová, John? Salvador. Quem é o nosso Salvador, irmãos? Quem é o nosso Salvador, irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, depois do nascimento de Enos, eles passaram a invocar a Jeová. Isso significa que antes de Enos, essas pessoas adoravam apenas a Deus, o Criador, e não a Jeová. Há uma diferença nisso. Adorar Jeová significa adorar o Salvador. O Salvador. Da mesma forma hoje, irmãos, para você entender com mais clareza, as pessoas, elas não são anti-Deus. Quando você fala com alguma pessoa na rua assim, o que ela diz? Fala de Deus, ela... não, Deus está comigo, né? Eu sou filho de Deus, né? Eu na minha casa lá, eu falo com Deus. Deus tá, estou com Deus no coração. As pessoas falam muito de Deus. Elas não são anti-Deus, mas fala para elas que elas precisam aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor para ver. Elas são anticristo. Lembra que nós falamos alguns cultos atrás que muitos já se têm feito anticristo. Anticristo. Muitos. Porque são pessoas que reconhecem um Criador, mas não reconhecem e não adoram Jesus o Salvador. E isso é muito parecido com os nossos dias de hoje. Muito parecido. Todo mundo fala de um ser supremo, todo mundo fala de um Criador do universo, mas o mundo não suporta quando você fala de Jesus. Vivemos numa geração que literalmente, irmãos, rejeita o Salvador. Esse era o povo dos dias de Noé. Tem a ver com o nosso povo de hoje? Quando você chama às vezes uma pessoa, vamos no culto, ouvir uma palavra de Deus. Não precisa ir lá, já tenho Deus no coração. Mas você tem que aceitar Jesus. Não, Deus já está comigo. Falou em ter que aceitar o Salvador, meu filho. Segundo sinal dos dias de Noé, a geração dos dias de Noé inaugurou a poligamia. Em Gênesis 4:19 menciona-se o primeiro caso de poligamia. Olha o que diz lá. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Veja, irmãos, poucos dias atrás eu vi 2 casos. Tem mais, mas eu vi 2 casos. Um no Rio de Janeiro, de um homem que o cartório, o juiz deu causa favorável para ele se casar com 2 mulheres. E também tem um caso no Nordeste, em Goiás, no interior de Goiás, de uma mulher que também tem 2 maridos. Perceba que nos nossos dias já tem sido normatizado em alguns lugares, então, o relacionamento poliafetivo, onde um homem com 2 mulheres, ou uma mulher com 2 homens. Pode. Só que isso já acontecia, estava acontecendo também. Foi inaugurado aonde? Nos dias de Noé. E hoje nós temos visto isso também. Até tempo atrás, era crime, irmãos. Era crime um homem ter 2 mulheres, mulher ter 2 homens. Muitos países. Aqui no Brasil também. Hoje, o politicamente correto, temos que aceitar a tudo. Os nossos dias têm sido parecidos com os dias de Noé. Dá vontade de falar muita coisa com base em cada tópico.
Outra questão, outra resposta com relação a isso. A geração dos dias de Noé habitava em cidades. Gênesis 4:17. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou de Enoque, o nome de seu filho. Até então eles moravam no campo, não pensavam em grandes cidades. A partir desse momento, grandes cidades começaram a surgir. A geração de Caim, inclusive, os seus filhos, a sua descendência, eram grandes artesãos, escultores, engenheiros, vamos dizer assim, construtores de cidades, coisas grandes. Hoje, irmãos, hoje, 60% da população mundial vive em grandes cidades. Vive. E esse também é um sinal profético. A explosão de megas cidades. E é notório, irmãos, que a iniquidade se multiplicou quando grandes cidades surgiram. Amém, irmãos? Outra questão, nos dias de Noé a população começou a se multiplicar de forma muito rápida. Gênesis 6:1. Como se foram multiplicando os homens da terra, e lhes nasceram filhas. Você percebe aqui que a geração de Noé, então agora, da época de Noé, ela estava se multiplicando, muitos filhos, a terra estava se enchendo, exatamente como tem acontecido hoje. Irmãos, nós somos hoje, nós, eu e você que está me assistindo aí, nós fazemos parte da era de maior população viva de todos os tempos do planeta Terra. São mais de 7 bilhões de pessoas sobre a Terra hoje. Nunca houve esse pico. E eu já vi alguns estudiosos, um ano atrás, dizendo que na média de 2025, isso eu vi acho que uns 3 anos atrás, na média de 2025, pelos cálculos, esse número começaria a baixar. Irmãos, esse fator de sermos a maior população não é por acaso. Essas coisas não acontecem por acaso. São alinhamentos proféticos. Ninguém pode negar que esse é um sinal profético. Amém, irmãos? Outro sinal dos dias de Noé. Nos dias de Noé, o povo ignorava a voz profética. No livro de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 14 e o versículo 15, olha o que diz lá. Livro de Judas. Está no Novo Testamento, amém, irmãos? Finalzinho quase da Bíblia. Livro de Judas, capítulo 1, que não tem, na verdade, só tem um capítulo. Versículo 14 diz bem assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca das suas obras ímpias que impiamente praticam, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Você percebe que o profeta aqui, ele se levantava e o povo não aceitava, e ainda diziam palavras terríveis contra ele: louco, maluco, lunático. A geração dos dias de Noé era muito superficial, ávida e superficial, tão profunda quanto um copo d'água. Me parece bem provável que estamos no meio de uma geração com as características muito semelhantes. As pessoas hoje são muito superficiais,
A Bíblia diz que Enoque profetizava e o povo xingava ele por causa da pregação. E nós hoje temos a mesma situação. As pessoas do mundo ouvem a pregação do arrebatamento, da volta de Jesus, mas como um folclore. As pessoas não creem, não acreditam, ou veem como algo muito irreal ou muito distante. Quando a gente se levanta profeticamente para dizer: ei, Jesus está voltando, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa, preste atenção. Se você está numa posição ruim, se levanta e coloca a sua vida no altar do Senhor, porque Jesus está voltando. As pessoas não aceitam essa pregação. Estou errado, irmãos? Muita gente não tem dado ouvido para essas pessoas. A Bíblia diz que elas serão surpreendidas. Nos dias de Noé, quero acabar já, passa muito rápido, não dá tempo de falar. Nos dias de Noé, havia também um ser bestial na terra. Que coisa! Presta atenção aqui comigo, para a gente encerrar. Gênesis 6, 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhe agradaram. Esse texto diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. No Novo Testamento, aquele que nasce de novo pela fé se torna filho de Deus. No Velho Testamento, toda vez que a Bíblia falava de filho de Deus, estava falando de anjos caídos. Quando nós lemos Jó, nós ouvimos muito sobre isso. Em Jó fala sobre os filhos de Deus e Lúcifer no meio deles. Agora, preste atenção. O que você está falando, John? Que coisa doida. Realmente, talvez de todas as características do povo da época de Noé, essa é a mais assustadora. Demônios se relacionaram com mulheres. Amém, irmãos? E para isso, sabe, irmãos, muitos mestres da palavra concordam tranquilamente com essa questão aqui. Anjos caídos se relacionando com mulheres. E desses relacionamentos nasceram-lhe um tipo de ser sobre... A Bíblia fala que o Espírito... Preste atenção. Que o Espírito... A Bíblia diz que o Espírito... O Espírito vem da onde, irmãos? Vem de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não podia habitar neles. Que coisa! Porque eles nem eram 100% humanos. Por isso eu não tenho dúvida, irmãos, que a nossa geração, por essa geração, e nós sabemos disso, que também se levantará um ser muito estranho, que a Bíblia chama de a besta. Já ouviu falar isso, né? Talvez agora as coisas comecem a fazer mais sentido. Não tenho dúvida de que esse ser bestial, ele ainda não foi criado. Por que eu digo criado? Porque eu creio, irmãos, que ele será criado. Há uma agenda maligna sendo executada diante dos nossos olhos e nós não sabemos, para trazer o governo mundial, liderada por esse que a Bíblia chama de besta. Os irmãos sabem que já há muitos anos já se clonaram animais. Hoje já se clonam órgãos. Qual que é o objetivo desses cientistas? Claro que muitas vezes, irmãos, Igor, é simplesmente desenvolver a ciência, mas não percebem que tudo isso é um alinhamento para o tempo acontecer. Esse ser chamado a besta, que será anticristo, o mesmo que quando o templo de Salomão for reerguido, esse camarada, que será uma autoridade mundial, vai tentar ser adorado.
E quando o povo judeu não aceitar, será aquele que vai perseguir o povo judeu e os cristãos, a besta. Creio que de todos os sinais dos dias de Noé, esse é o mais incomum, mas ele também acontecerá, para que todas as profecias bíblicas elas se cumpram. Então o sinal de Noé é para mostrar que, como eram as condições nos dias de Noé, assim será nos nossos dias. E assim como o dilúvio veio subitamente sobre eles, também o Filho do Homem virá repentinamente sobre o mundo que estará, como eu posso dizer assim, desatento, sem expectativas de espera do Senhor, casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, como se nada fosse acontecer, distraídos. Mas Deus é um Deus tão misericordioso e amoroso, irmãos. Pode dizer amém por isso? Nosso Deus é um Deus tão misericordioso e amoroso, que antes de enviar o dilúvio, Ele mandou Noé construir uma arca e convidar todos para entrarem. A arca aqui aponta para o Senhor Jesus e a igreja. Amém, irmãos? A arca aqui aponta para a igreja. Nesse tempo, serão guardados aqueles que estiverem dentro da arca. Amém, irmãos? Por isso que eu falo para você, a igreja não é o prédio onde a gente se reúne. Alguém me perguntou hoje com relação aos nossos cultos aqui online, dizendo que a maioria das igrejas por aí estão encurtando os cultos, fazendo um negocinho meio rápido. Não, irmãos, não, nós não vamos nos adaptar ao mundo. Nós somos a igreja, nós somos a igreja, nós somos a igreja. E nós vamos estar aqui pregando para que os irmãos não estejam distraídos, pelo contrário, atentos, porque Jesus está voltando e já não é mais tempo de estar desatento. E vamos nos levantar como voz profética para falar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e para chamar todo mundo: ei, entra para dentro dessa arca, porque esse mundo está indo ladeira abaixo, esse mundo está indo ao caos, esse mundo está indo para a perdição, mas aqui dentro da arca tem salvação para a sua vida. Amém. Aleluia! Mas haverá um dia em que a porta da arca será fechada, e quando isso acontecer não haverá mais oportunidade. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7 diz: buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o Senhor, porque grandioso é em perdoar. Entra para dentro da arca. Assim como Deus levantou a Noé para advertir o povo da sua geração de que o juízo do Senhor estava próximo, Ele tem nos convocado hoje, amém, irmãos? Amém. Deus tem nos convocado, o Senhor tem nos convocado para avisar todos aqueles que nós conhecemos que é tempo de salvação. A porta da arca está aberta, ainda está aberta, ainda dá tempo de entrar. Seja a boca de Deus para anunciar o tempo da salvação. Eu quero concluir com os irmãos lendo aqui, mais uma vez, Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38. Oh, rabachei caralamandaralabás. Aralabaçou queiralamandaralabaçore queiralabás. Teria muito mais coisa para falar com os irmãos, mas o tempo não dá.
Mas eu quero ler mais uma vez com os irmãos Mateus, capítulo 24, versículo 37 e 38, que diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Oh, aleluia! Oh, xeralamanda queralabas, tuíque randaralabas, sorequeralabas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Não perca tempo com aquilo que é banal. Não perca tempo com aquilo que não é importante. Volte a sua vida para o Senhor. Se você tem um desejo de crescer no Senhor, o tempo é hoje, é agora. Se você tem um desejo de um dia ser um líder de célula, o tempo é agora. Se você tem um desejo um dia de abrir as portas da sua casa para uma célula, o tempo é agora. Se você tem desejo de servir ao Senhor com intensidade, o tempo é agora. Nós somos a geração que viu a figueira florescer, e pessoas que já estavam vivas naquela época fazem parte dessa geração. Ei, Jesus está voltando. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louve ao Senhor! Oh, aleluia! Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Pai Santo, Santo, Santo. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Aleluia, 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 aleluia. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Aleluia. Amados irmãos, antes de eu orar com os irmãos aqui pelos pedidos de oração, profetizando cura na vida dos irmãos, você que também tem um desejo no seu coração de que pessoas sejam salvas,